Boa noite! Quinta-feira é dia de live, é dia de bastidores da Bíblia. E hoje nós estamos no 20º episódio dos bastidores da Bíblia. Então o nosso caminho já vai se fazendo longo, já vai se fazendo habitual, toda semana, toda quinta-feira, aqui um momento de reflexão, um momento de leitura da Bíblia, um momento de aprendizado para todos nós. Então, eu gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos que vão chegando, que vão se aproximando. Sejam bem-vindos todos nesta noite de quinta-feira. Boa noite aos que estavam chegando, a Suzy, a Vânia, sejam todas bem-vindas, uma boa noite a vocês, também a Yananda e os que pouco a pouco vão chegando nesta noite de quinta-feira, essa noite de 16 de setembro, o 20º episódio do nosso Bastidores da Bíblia. Muito bom estar aqui também, Vânia. Muito obrigado. A querida Eleusa, seja bem-vinda, boa noite. Então, estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, e a proposta nesse mês é nós aprofundarmos alguns temas mais, poderíamos dizer assim, mais fundamentais, temas de referência que nós temos de ter acerca das Sagradas Escrituras. E essas referências, quando faltam, fazem muita falta na leitura, fazem de fato a pessoa ter uma leitura ou uma formação bíblica deficiente, né? Então, eu queria dar uma boa noite também a Juliana, que está chegando, a Socorro. Boa noite, Socorro, seja também bem-vinda. Bem-vindo a todos que pouco a pouco vão chegando aqui na nossa live de quinta-feira dos Bastidores da Bíblia. Também seja bem-vinda a Grace Santiago. Boa noite a todos. E nós vimos já nas primeiras duas lives de setembro alguns temas bem importantes, né? Então vimos na primeira live uma panorâmica da Sagrada Escritura, onde tratamos 4 tópicos importantes, né? Primeiro, o que é a Bíblia, tentamos definir um pouco o que queremos dizer quando falamos Bíblia. Depois também vimos a questão quem é o autor da Bíblia, então Deus e os seres humanos, o autor principal e o autor secundário. Depois vimos também a lista dos livros canônicos, toda a questão do cânon da Bíblia, da inspiração bíblica. E por fim vimos algumas regras teológicas, né, de interpretação da Sagrada Escritura. Na quinta-feira passada nós começamos a abordar um pouco do Antigo Testamento. E aí fizemos uma apresentação geral, como é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo não é um curso, não é uma abordagem acadêmica, porque isso nós vamos reservar para cursos, para masterclasses, para workshops que vamos ter mais à frente, e aí que nós vamos apresentar de modo orgânico, sistemático, cada um dos assuntos, né? Mas aqui é uma degustação, onde a gente mostra, ainda de forma elementar e fragmentária, alguns elementos que são importantes para o nosso conhecimento da Sagrada Escritura, tá certo? Então quero também dar boas-vindas aí, o Eric Miranda, o meu amigo Kleber Figueiredo, a Lourdinha, Eliane, também a Márcia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à nossa live de quinta-feira, para podermos, como toda quinta-feira, aprofundar um pouco o nosso conhecimento da Sagrada Escritura, né? E tem sido interessante também durante a semana o contato que muitos de vocês têm feito comigo,
para tirar dúvidas, para dar sugestões de temas e de assuntos, para também pedir sugestões de leituras, de livros para estudo, para reflexão. Isso também tem sido muito interessante, algo muito enriquecedor também para mim. E é bom ver pessoas que vão adquirindo, né, um conhecimento da doutrina da igreja, da fé da igreja, correspondente às suas necessidades, porque é isso que falta às vezes, né? Às vezes a pessoa está ali, por exemplo, tentando ler uma obra clássica da espiritualidade cristã, como, por exemplo, Castelo Interior, de Santa Teresa, ou Subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz, mas como falta para ela alguns elementos da sua formação cristã básica, como, por exemplo, a falta de conhecimento do credo, né? Os artigos do credo, entender bem o que significa cada conteúdo do credo, que ali dá o básico, né, da fé cristã. Depois, o conhecimento dos sacramentos, né? O conhecimento também como poderíamos dizer, dos sacramentos, dos mandamentos, né? E da ética, da moral cristã, e alguns elementos da vida espiritual, da vida de oração, a vida ascética e mística. Então, tudo isso faz muita falta como elementos primordiais, como um background, né? Ou seja, um pano de fundo, uma formação básica que a pessoa tem que possuir, que isso deveria ser a nossa catequese, pelo menos uma catequese de adultos mais sólida, para a pessoa poder conhecer e, conhecendo, viver com liberdade e consciência a vida cristã e incrementar a sua vida de amor a Deus e de amor ao próximo, né? Então, quero continuar aqui dando boa noite aos que estão chegando, ao Mateus, sobrenome Pierotti. Depois temos também a Elizabeth Santana, seja bem-vinda, a minha amiga Jéssica, do perfil Ler Crer, o Pedro Penteado também, o Wilson, a Andréia, querida Andréia, a Selene, a Natália, a Brenda. Então sejam todos bem-vindos. Então vamos começar, porque hoje o tema é longo, né? É um tema importante e porque na semana que vem nós já vamos começar a tratar do Novo Testamento. Então hoje nós vamos encerrar um pouco essa abordagem mais panorâmica do Antigo Testamento, mas o tema de hoje é muito importante, né? Se na semana passada nós fizemos uma abordagem rápida do que poderíamos chamar as 5 coleções de livros do Antigo Testamento, né? Foi isso que nós fizemos. Hoje nós vamos dar uma coisa que às vezes as pessoas têm muita necessidade e não sabem como resolver. São as referências geográficas e históricas do mundo da Bíblia. Claro que aqui não vamos fazer um curso de geografia e história bíblica. Isso levaria muito tempo. Quem sabe poderíamos fazê-lo em outra ocasião. Mas aqui vamos dar algumas referências que a gente considera mais importantes, mais fundamentais, mais elementares. Por exemplo, para entender um evangelho de domingo, né, uma leitura bíblica, ter um pouco de noção, pelo menos, né? Então vamos ter algumas coisas bem interessantes hoje. Como é que nós organizamos a nossa live de hoje? Vamos ter 2 momentos. Um momento de geografia, então vamos falar um pouco da terra da Bíblia, eu vou dar algumas informações, algumas curiosidades para vocês, acredito que vocês vão apreciar muito. E depois vamos tratar da história. Então eu vou dar algumas das etapas mais importantes da história de Israel, né? A história de Israel, e isso fundamental para entender o Antigo Testamento, né? A gente vai ler por exemplo, quando vai ler um texto do profeta Isaías, quando lê um salmo,
quando leio algum texto do Pentateuco, eu tenho que ter ideia do que está se tratando e pelo menos de que época histórica se trata. Aqui eu vou dar algumas referências históricas da história de Israel para depois isso poder auxiliar na leitura de um texto. Nós não vamos fazer aqui o que nós chamamos de história literária do Antigo Testamento. O que é história literária? É dar a história da formação dos livros. Isso é um outro tipo de estudo. O que nós vamos fornecer aqui hoje são alguns elementos da história de Israel, do povo de Israel, certo? E isso já ajuda muito, já é um passo fundamental para entrar no mundo bíblico, tá certo? Então vamos começar um pouco com dados de geografia, né? O que a gente chama a terra da Bíblia. A primeira coisa, quando a gente entra no mundo da Bíblia, quando a gente entra num texto bíblico, seja ele do Antigo Testamento, seja ele do Novo Testamento, não importa, eu posso estar lendo ali um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, eu estou lendo um trecho do Evangelho de São Mateus, ou no Antigo Testamento. Como eu dizia aqui, eu estou lendo um trecho do livro dos Reis, uma passagem do Gênesis. É importantíssimo eu saber uma realidade geográfica, eu conhecer bem, que se chama o crescente fértil. Depois, cada um de vocês pode aprofundar isso. O crescente fértil, vocês podem pesquisar numa enciclopédia e tudo, e aprofundar, porque é uma expressão recente, mas de uma região que é central na Bíblia, né? O crescente fértil. Eu vou explicar agora para vocês. E muito do que eu vou tratar aqui sobre a parte histórica, vocês podem encontrar na edição da Bíblia da CNBB, principalmente a última edição da Bíblia da CNBB, tem uma introdução histórica muito bem feita, né? Muito bem feita. Então aqui eu indico a vocês como fontes de aprofundamento, né? Então, o que é o crescente fértil? Quando a gente fala de crescente fértil, nós estamos usando aqui uma expressão moderna, porque é do século XX, para designar uma zona, né? Uma zona fértil, uma zona cultivável que se estende como um meio círculo. Se a gente pega o mapa, é porque aqui nós não temos o mapa, por isso a importância de um curso presencial, por exemplo, para a gente trabalhar isso. Se a gente pega o mapa e traça do Egito, né, até o Golfo Pérsico, mais ou menos aí, uma forma de meio círculo, por isso lembra uma meia lua, um crescente, a fase crescente da lua, né? Do Egito até o Golfo Pérsico, mais ou menos cobrindo os seguintes países: Israel, Líbano, Síria e Iraque. É uma região fértil por causa dos rios, por causa da vegetação, né? Em oposição à região desértica que acompanha um outro lado dessa região. Então, é uma região muito próspera, né? De muito poder, de muito comércio, né? De um intercâmbio comercial ao longo de pelo menos há 4.000 anos, né? Muito importante. Ali nós estamos falando da civilização assíria, mesopotâmica, a primeira civilização sumérica, né? Depois toda a questão da terra de Canaã, do Egito, a parte norte, que é a parte da Síria e Líbano. Então isso é muito importante. E é nessa região chamada crescente fértil, nesse mapa que a gente pega mais ou menos, então, volto a repetir, do Egito até o Golfo Pérsico, que acontece toda a história bíblica. Então, já a gente faz um enquadramento aqui do ambiente central da história bíblica, que é o crescente fértil. E é nesse crescente fértil que mais nos interessa é a terra de Canaã, que depois vai chamar terra de Israel, que depois, na época de Cristo, e um pouco depois da época, recebe o nome por parte dos romanos de Palestina, e que hoje é o Estado de Israel, o Estado palestino com a Jordânia, mais ou menos, né? É essa região, né? É essa região
que é tomada pela Bíblia. Ali o Antigo Testamento, isso é central. E depois, claro, se a gente está levando em conta esse arco mais amplo, que é o Crescente Fértil, como eu havia dito antes, corresponde ao Egito, a Israel, ao Líbano, à Síria e ao Iraque. Né? Então é uma região muito importante, a região do Oriente Médio, para nós entendermos. E é nessa região que nós poderíamos dizer que existe um corredor, uma encruzilhada comercial e cultural. Qualquer pessoa que se dedique ao estudo da antiguidade oriental, principalmente ali nessa região do Oriente Médio, né, dos povos semitas, né, do desenvolvimento do Egito, da Mesopotâmia, da Assíria, da civilização suméria ainda antes, leva em conta toda essa riqueza, né, da região. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro tópico é saber onde é que acontece basicamente a história bíblica, e principalmente aqui o Antigo Testamento, é na região do Crescente Fértil. Depois, agora falando mais de Israel, eu queria dar um pouco de dados para vocês entenderem. Não sei quantos de vocês já foram a Israel, já visitaram a Terra Santa. Alguém já foi lá? Alguém pode acenar dizendo aí que já foi, podia nos contar? Mas só para vocês terem um pouco a ideia, porque como nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, vivemos num país imenso, né? A gente tem, naturalmente, as nossas proporções são um pouco diferenciadas, né? Então, primeiramente, Israel, levando em conta mais o Israel atual, só para a gente ter uns dados mais precisos. Israel é um país minúsculo. Só para ter ideia, Israel tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados. 22 mil quilômetros quadrados. Enquanto o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Para ter ideia, então, a área de Israel corresponde mais ou menos ao estado de Sergipe. Né? Ao estado de Sergipe. A área do país de Israel. Se vocês veem no mapa, vocês veem que é um país estreito, né? Estreito, comprido e estreito. Então ele tem mais ou menos 470 quilômetros de comprimento, né? E 135 quilômetros só de largura. Né? É aí que a gente chama Terra de Canaã, que a gente chama Israel, que a gente chama Terra Santa, né? Que a gente chama a Palestina, né? Na época de Jesus. Né? É justamente essa região. É aí que vai se desenvolver, a gente vai ver em algumas partes da história, as 12 tribos de Israel, correspondente aos 12 filhos de Jacó. Né? E é aí que vão ter outros povos em volta, um constante conflito, guerra, influência cultural e religiosa muito grande. Isso a gente vê constantemente nos textos do Antigo Testamento. É aí, em Israel, que vai haver uma divisão de reinos, nós vamos falar mais à frente. O reino do sul, que é o reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino chamado de Israel. Isso depois de Salomão. E o reino de Judá, o reino do sul, tendo capital Jerusalém, e depois o reino do norte tendo como capital a Samaria. Só dando uma adiantada, mas isso nós vamos tratar na próxima quinta-feira, porque vamos tratar do Novo Testamento, é justamente aí, né, que temos 3 centros, né, mais ou menos sociais e culturais, socioculturais aí, na Palestina na época de Jesus. Né? O norte, que é a região da Galileia, a parte central, que é a região da Samaria, e a parte do sul, que é a região da Judéia. Então vocês vejam que ao longo dos tempos, essa geografia, por causa da realidade política e social, ela vai passando por fases de evolução. Quais são as condições de vida nessa região, né, na Palestina? Então o clima. Né?
O clima é habitualmente bastante ensolarado, né? Um lugar bem quente, que faz muito sol, né? Poucos dias de chuva, claro, dependendo da região, né? Nas regiões do sul mais desérticas, há menos chuva, nas regiões do norte há mais chuvas, e um período de seca que vai de maio a outubro, né? Que vai de maio a outubro. Então isso é muito importante entender, né? A grande diferença entre norte e sul, se vocês pegarem um mapa, vocês têm a Bíblia, e toda a Bíblia em geral tem alguns mapas, ou no início ou no final, vocês vão ver que Israel, na parte sul, na região que a gente chama de Jerusalém, tudo, se não fosse um pouco pelo Rio Jordão, é uma região toda desértica, né? Então a região mais quente, mais seca, mais desagradável para morar, né? E o sul mais agradável, né? O norte mais agradável, né? Que é a Galileia. Jesus morava na Galileia, né? Jesus morava na região, na beira do lago. Jesus morava justamente na cidade de Cafarnaum. Também um pouco sobre população, né? Nos tempos bíblicos ali, nós estamos falando do Antigo Testamento, a população total da região da terra de Canaã, da terra de Israel, nunca ultrapassou 1 milhão de habitantes. As maiores cidades da época, que sempre foram ali Jerusalém e Samaria, não chegaram a contar mais de 30 mil habitantes cada uma, né? Então, só para a gente ter ideia, porque Jerusalém está cheia, porque Jerusalém... Então a gente saber o número de habitantes para ter uma ideia um pouco mais realista, né? Então, esses dados que eu passei para vocês são muito importantes. Então, a questão do crescente fértil, né? As características gerais dessa região do crescente fértil. Depois, as características geográficas, né? De Israel mesmo, então a sua área, o seu comprimento, a sua largura, a questão das 12 tribos, um pouco as regiões, e por fim, as condições de vida, né, dessa região. Aí teria muito a se falar sobre a dimensão social, política. Nós vamos tocar um pouco, principalmente na política, por causa do desenvolvimento das etapas históricas. Mas cada época tem uma situação muito, muito importante, porque nós estamos aqui praticamente falando da história de Israel, basicamente ali, se a gente fala, por exemplo, do nascimento de Israel, nós estamos falando de 1.200, 1.250 anos antes de Cristo. Então, é um arco de acontecimentos históricos muito amplo, muito diferenciado e também muito desigual. Há épocas que nós temos mais informações, há épocas que sei lá, nós desconhecemos mais, não temos tanta informação. Então, quando se vai estudar com cuidado cada etapa, cada época histórica, é que se pode ter um acesso mais detalhado sobre essas informações. Então agora eu vou apresentar para vocês, eu pediria muita atenção de vocês, porque são muitos dados. Eu vou apresentar para vocês agora a parte histórica, que eu tentei resumir, né, fazer uma síntese aqui. Se vocês quiserem, como eu já havia dito, podem consultar também a introdução da Bíblia da CNBB, que eu não usei aqui essa síntese da CNBB, mas eu a conheço, é muito boa, vocês podem lê-la depois, essas etapas históricas do povo de Israel, porque lá tem muita informação interessante. Mas eu faço aqui o meu resumo, fruto do meu trabalho aqui, e espero apresentar didaticamente. Eu queria que vocês não tivessem medo de fazer perguntas, de anotar as perguntas aí na parte inferior, onde tem o sinal de interrogação, para que no final a gente possa responder as perguntas. E é interessante ficar até o final, porque
é no final que nós vamos chegar ali às portas do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento. Claro que eu vou fazer uma apresentação panorâmica, né? Espero ser claro, tá certo? Então, toda a história de Israel, aqui eu apresento ela em 4 etapas. 4 etapas. A primeira etapa, as origens de Israel. A segunda etapa, o nascimento do povo de Israel. A terceira etapa, a monarquia. E a quarta etapa, a comunidade judaica. Então, essas 4 etapas. Quem gosta de anotar, pode anotar. Primeira etapa, as origens de Israel. A segunda etapa, o nascimento do povo de Israel. A terceira etapa, a monarquia. E a quarta etapa, a comunidade judaica. Né? Vamos para a primeira etapa. Né? Vamos começar do começo. Como é que começa a história desse povo? Começa na era que nós chamamos de era patriarcal. Os patriarcas, os pais. Né? Patriarca vem de os pais da origem, né? Os patriarcas do povo de Israel. Então aqui nós estamos a partir do capítulo 12 do Gênesis, né? Porque do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos uma reflexão teológica com elementos históricos sobre a origem da humanidade. Mas a origem do povo de Israel começa pela vocação do primeiro patriarca, que é Abraão. Então é no capítulo 12 do Gênesis que começa a preparação para esse início, né? Esse início das origens de Israel. Israel mesmo, como a gente conhece, o povo de Israel entra mesmo na história por volta do ano 1200 a.C. Antes disso, então antes do Êxodo, certo? Nós temos aqui uma fase, vamos dizer assim, de formação de cerca de 8 séculos. Né? E grande parte dessas fases, nesses 8 séculos, desses 800 anos, praticamente desconhecida dos historiadores. Nós temos poucos dados além dos textos bíblicos. Então isso é muito importante saber. Então, a fixação dos patriarcas, o primeiro patriarca, que é Abraão, depois seu filho Isaac, então a fixação dos patriarcas, que são semitas, seminômades, né? São nômades viajantes na Palestina, se dá mais ou menos ali do século XIX ao século XVI antes de Cristo. Eles vêm da Mesopotâmia. Vocês devem lembrar que Abraão vem para a terra de Canaã, a terra prometida, né? A terra que Deus vai lhe mostrar. Ele vem de Ur dos caldeus, né? Ele vem da Mesopotâmia. Né? Então, e quando a gente fala de os patriarcas de Israel, nós estamos falando de 3 figuras. Abraão, que é o pai de todos, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. Então, essa tríade, ela é importante para entender as origens do povo de Israel. Os pais de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso é o que nós podemos falar um pouco das origens de Israel, né? A era patriarcal. Então aqui nós temos praticamente a segunda parte do Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50. Né? Do 12 ao 50 nós temos um pouco uma coletânea de documentos antigos sobre os patriarcas. Né? Se a gente pega o livro do Gênesis, ele termina justamente com a morte de José. Né? E isso já prepara o início do livro do Êxodo. Né? Livro do Êxodo. Então, essa é a primeira etapa histórica do Antigo Testamento. A era dos patriarcas. A segunda grande etapa histórica do Antigo Testamento é o nascimento do povo de Israel. O nascimento. E isso é muito importante a gente entender, porque
esse nascimento do povo de Israel não é um acontecimento só. Ele é fruto de um processo complexo que se iniciou por volta do ano 1250 a.C. Então, entenda, nós estamos em 1250 anos antes de Cristo, mais ou menos 3.250 anos atrás, tá? Então, isso é muito importante a gente ter os parâmetros de história, senão a gente se perde com as informações, né? Então, e acontece justamente sobre o faraó Ramsés II, né? Isso é narrado de forma fragmentária no livro do Êxodo, né? É o fenômeno do povo de Israel, os filhos de Jacó e os filhos dos filhos de Jacó, os descendentes de Jacó que vieram na época da grande fome naquela região e vieram para o Egito, onde tinha se tornado primeiro-ministro do faraó um filho de Jacó, que é o José, né? É uma belíssima história no final do livro do Gênesis, que foi vendido para escravos, como escravo, e parou depois na corte do faraó e se tornou primeiro-ministro, e é justamente ele que vai acolher o seu pai, seus irmãos e seus parentes no Egito, e isso, com o passar do tempo, o povo vai crescendo e esse povo virá a ser escravizado pelo faraó. Então, o livro do Êxodo, ele começa com esse dado, né? Ou seja, os hebreus escravizados, né? Já são escravos, né? E o faraó, com medo do crescimento do povo hebreu, que não são judeus, né? O povo hebreu, dá a norma de que se nascem as meninas, né? Então os meninos têm que ser mortos e tudo. Então vem toda a questão de Moisés, que é escondido e depois é salvo das águas pela filha do faraó. Então começa toda a epopeia de Moisés e do povo hebreu, né? Então toda a história de Moisés que cresce, que é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, e tem toda a questão das pragas do Egito e todo relatos riquíssimos aí. Então nós estamos justamente em 1250. Então nós temos nessa etapa histórica os três atos fundamentais do povo de Israel. Então, primeiro, a partida do Egito, então sair do Egito. Então, Deus escolhe, deixa bem claro, escolhe aquele povo para ser o povo de Deus. Então, a partida do Egito. Depois, a passagem do Mar Vermelho, todo esse relato, né? Êxodo, capítulo 14, capítulo 15, né? A travessia, nós estamos talvez dos textos mais importantes do Antigo Testamento, a passagem do Mar Vermelho como símbolo, né, histórico e teológico da liberdade que Deus dá ao seu povo, e a aliança que Deus faz com o seu povo para que nessa aliança ele se torne Deus do povo, que vai se chamar povo de Israel, porque Israel é o nome, é o segundo nome, é o nome que Jacó recebe de Deus, então é povo de Israel, e Israel se torna o povo de Deus. E aí entra toda a questão dos mandamentos, dos 10 mandamentos, porque aqui são as cláusulas desse pacto da aliança, da Berit, da aliança entre Deus e o seu povo, né? Então, são esses três elementos que fundam, que fazem nascer o povo de Israel. Antes disso não se fala de povo de Israel. Há uma dispersão, são grupos de famílias um pouco dispersos. A partida do Egito, a saída do Egito, o Êxodo, a passagem do Mar Vermelho
e a aliança no Sinai, a aliança sinaítica. Né? E aí é que acontece, né? E aí nós temos praticamente todo o Pentateuco, depois Êxodo, Levítico, né? Deuteronômio. Né? Então nós temos aí esses livros que vão os números que vão narrando a estadia, a viagem desse povo no deserto, até chegar à Terra Prometida. Isso durou 40 anos, cerca de 40 anos. Tem que ler lá para saber o porquê dos 40 anos e por que não foi mais rápido, né? E aí o que acontece é que por volta de 1220, 1200, por volta desses anos, é que acontece a conquista da Terra Prometida. Né? A conquista da Terra Prometida, Moisés já morreu, é o seu sucessor, o general Josué, que vai capitanear a conquista da Terra Prometida. Então, está narrado aí um pouco no livro de Josué e no livro de Juízes, né? Então essa conquista da Terra Prometida. E o período dos Juízes, essa é a primeira fase em que depois as tribos de Israel se assentarem em toda a Terra Prometida, em toda a terra de Canaã, começar os primeiros desafios, tanto na vida religiosa, como na vida social e na vida política também, e os juízes vão sendo, então, esses chefes carismáticos suscitados por Deus para levar o povo à fidelidade a Deus, levar o povo a ter critérios, né, justos, fiéis à aliança diante dos desafios que aparecem. É um livro interessantíssimo, um livro dos Juízes. Nessa época ainda não há unidade política, né? Israel não é um país, não tem uma nação unida, ela é uma federação de tribos, né? Nós estamos ainda numa fase ainda sem unidade, porque a unidade ela vai vir com a monarquia, né? É justamente aí que aparece a figura de Samuel, né? Samuel é um juiz, chamado por Deus já quando criança, vocês devem se lembrar do relato da vocação de Samuel em 1 Samuel 3, então a figura de Samuel ali, nós estamos já em 1040 a.C. Né? E aí começa a terceira etapa histórica do Antigo Testamento, que é a etapa da monarquia, porque é justamente na época de Samuel que o povo vai clamar a Samuel que não aguenta mais esse sistema dos juízes e quer, como as outras nações, quer também ter um rei. Aí tem todo um debate, vários capítulos, sobre se deve ou não se deve ter um rei, né? Então aí tem todas as concepções políticas filomonárquicas e antimonárquicas, né? Que não era uma coisa pacífica na época, certo? E Samuel é importantíssimo, porque Samuel é a figura profética que é escolhida por Deus tanto para ungir o primeiro rei de Israel, como o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel, que é Saul, que é ungido ali mais ou menos em 1020, 1010 antes de Cristo, e depois por infidelidade é rejeitado por Deus, e Samuel então Deus escolhe Davi e é Samuel que vai ungir Davi, que é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, essa escolha, esse chamado de Davi, essa unção de Davi, né? Tem o episódio também da batalha, da luta de Davi contra Golias, né? A vitória do pequeno Davi. E Davi é importante, é o segundo rei e o maior rei de Israel, né? É o maior rei porque politicamente também ele é importante, porque é ele que dá ao povo de Israel pela primeira vez uma organização e uma unificação política. Davi é rei de todo Israel.
de todo o povo de Israel, de todas as tribos de Israel. Sempre, claro, num ambiente de oposição, de dificuldade, de perseguição, como a gente nota, e como é todo ambiente político, né? Em seguida, depois da morte de Davi, assume seu filho Salomão, né? Salomão também ainda é muito importante, né? Salomão está ali, vive de 970 a 931, né? É ele que cresce o aparato administrativo do Estado, né? Do povo de Israel, do Estado de Israel. Forma um exército bem preparado, um exército próprio, não só de mercenários, mas um exército bem preparado. E é ele que realiza algo muito importante. Já foi preparado pelo seu pai, mas coube a ele realizar a construção do templo de Jerusalém. Isso que a gente fala o templo de Salomão, né? Que é o templo construído pelo rei Salomão, né? Então é justamente no reinado de Salomão que acontece a construção do templo. Acontece que o filho de Salomão, então o sucessor de Salomão, aqui é uma dinastia, né? Os filhos vão assumindo. Roboão, né? Que governa de 931 a 913. Durante o reinado de Roboão, por vários motivos, também por imperícia própria, acontece uma primeira cisão, um cisma no povo de Israel, né? Houve uma separação. Israel se separa em dois reinos, né? Um reino do sul, como eu tinha falado lá no início, com capital em Jerusalém, abrangendo mais ou menos a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? E todas as outras tribos no norte, o reino do norte, chamado Reino de Israel, com capital na Samaria. Então, em 931 a.C., quando acontece aí essa separação, esse cisma, né, até o exílio da Babilônia, que vai se dar no século VI ali, então Israel está dividido, né? O povo de Israel está dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul se chama Reino de Judá, o Reino do Norte se chama Reino de Israel. O Reino de Judá tem capital Jerusalém e o Reino do Norte tem como capital a Samaria. Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Né? Eu acho que é muita informação, né? Mas é importante que a gente vai conversando e vai passando, porque no fundo a gente vai fazer um pouco uma síntese dessa história e eu imagino que vocês, conhecendo essa história e alguns dados importantes, têm condições de aprofundar posteriormente, mas também de ler com mais facilidade os textos bíblicos, né? Então nós temos, a partir daí, dois reinos diferentes, dois reinos que vão seguir os seus caminhos, com reis diferentes. Então eu vou dar aqui rapidamente as características de cada um desses reinos, né? O reino do norte, então o norte de Israel, né, é um reino onde se encontram as regiões mais ricas na parte de agricultura, na parte de comércio, e mais povoadas. Então, a região norte é a região mais rica e mais povoada do país. Mas, por outro lado, tem um problema político, porque não tem uma linhagem dinástica. Então, há muitas brigas de poder, tomadas de poder, golpes, né, para derrubar um rei, colocar outro, porque não tem uma dinastia, uma família que garante a estabilidade dos monarcas, né, dos monarcas. Então, o Reino do Norte é pautado por uma instabilidade dinástica, né? E acontece que, em 931, acontece a cisão, em 738, né, essa região do norte ela é tomada pelos assírios, né? O povo assírio, que é famoso pela sua violência e pela sua crueldade, né? Então, 738, o grande rei Teglat-Phalasar III, né, toma
a Samaria, né? Mata muita gente, deporta muita gente, né? Então, durante essa época, e depois teve uma segunda deportação desse reino do norte em 721, por outro rei assírio, agora Sargon II. Né? Praticamente o reino do norte some do mapa, né? Assim, as pessoas somem, há uma dispersão, além daqueles que foram deportados, há uma dispersão, alguns fogem também para o sul, e há uma história bem confusa dessa região. Então esse é o Reino do Norte. Então o Reino do Norte começa em 931 e vai até ali 721 com a segunda deportação assíria. No Reino do Sul, nós temos aqui outra realidade, né, no Reino do Sul. Então, o Reino de Judá, capital em Jerusalém. É uma região mais pobre, né, uma região politicamente muito difícil, porque é cercada por vizinhos inimigos. Né? Nós temos ali Moab, Edom, nós temos o Egito, né, que por vezes é inimigo, por vezes é auxílio político. Então é muito influenciado essa região pela política egípcia. Basta ver, por exemplo, o livro do profeta Isaías nos mostra situações em que o Egito determina as cartas do jogo. Né? Mas tem uma vantagem, tem uma estabilidade da dinastia, porque é a dinastia davídica, ou seja, quem é que governa no Reino do Sul? Quem são os reis? Os filhos de Davi. Né? Os filhos de Davi. Então, são sucessores de Davi. Né? Aí nós temos de tudo. Né? Se Davi, um grande rei, um homem de Deus, já não era, já teve suas fraquezas, já não era santo, imagine os filhos. Né? Nós temos aí realmente um panorama bem complexo. Né? Cada rei. E o que acontece, por infidelidade mesmo, por afastar-se de Deus e da aliança de Deus, acontece que em 587, então já mais ou menos 200 anos depois da tomada do Reino do Norte, o Reino do Sul é invadido pelos babilônios, né? Os babilônicos. O general Nabucodonosor chega, invade Jerusalém, destrói o templo, incendia a cidade e deporta, né, leva para o exílio na Babilônia as grandes figuras mais importantes. Só os vinhateiros ou agricultores, alguns ficaram naquela terra e depois fugiram para o Egito. Então há uma deportação, algo inimaginável. As pessoas achavam que por ter o templo de Javé ali, do Deus Javé, de ter os profetas, tinha uma garantia por si. Isso é todo um drama na Bíblia. Então esse acontecimento, assim como o êxodo, o exílio, é um acontecimento central para entender o Antigo Testamento, por vários motivos. Né? Vou dar só alguns aqui, porque é um assunto amplamente complexo, importantíssimo. Eu vou dar aqui só alguns elementos sobre o exílio. O exílio da Babilônia, ele durou mais ou menos aí uns 50 anos. Né? Quem foi para lá, às vezes pensava que ia passar só alguns meses. A gente tem salmos que cantam essa realidade. Nós temos o livro do profeta Jeremias, que é um pouco, que perpassa toda essa situação. Então, o exílio babilônico foi uma ocasião para o povo de Israel e os dirigentes de Israel. Então, aqui nós temos profetas, aqui nós temos os sacerdotes, principalmente os sacerdotes de Israel, a fazer uma reflexão, uma releitura teológica da história de Israel. E redescobrir, né, a sua vocação originária de povo de Deus. É justamente no exílio da Babilônia que nasce, porque não tem mais templo, o templo foi destruído, a gente mora em outro lugar, em outro país, distante, presos, né, de alguma forma. Né? Eram exilados, mas não eram escravos. Né? E é aí que acontece, né, basicamente, que surge, que amadurece os três eixos daquilo que virá a ser chamado de
judaísmo, religião judaica. Até aqui, praticamente não existe religião judaica, existe a religião do povo de Israel, mas aqui vai acontecer justamente um amadurecimento da fé de Israel, que são os 3 pilares: o sábado, como dia sagrado, consagrado ao Senhor, a lei, a Torá, a lei do Senhor, a lei de Deus, e a sinagoga, como lugar de encontro, de escuta da lei de Deus, da palavra do Senhor, e também lugar de aprendizado da lei do Senhor. É justamente nesse período da monarquia, antes, durante e depois do exílio da Babilônia, que aparece a figura dos profetas, que são chamados a anunciar a palavra de Deus, mas a denunciar também o pecado, a infidelidade a Deus e a justiça social, o respeito ao próximo. São eles que vão anunciar a libertação, que Deus vem libertar também o seu povo do exílio, né? Do exílio. Então isso é muito interessante. E assim, claro, de modo rápido, né? Nós chegamos à 4ª etapa histórica. Então nós vimos a Era dos Patriarcas, que é a origem de Israel, a 2ª etapa, que é o nascimento do povo de Israel, que se dá ali com o Êxodo, com a passagem do Mar Vermelho e com a Aliança Sinaítica, até depois chegar à Terra Prometida. Depois temos, depois do período dos juízes, nós temos a etapa da monarquia, que termina ali até o exílio da Babilônia. E o exílio da Babilônia termina quando Ciro, o rei da Pérsia, né, o grande rei persa, Ciro, ele invade a Babilônia e liberta todos os exilados por parte dos babilônios. Né? Então, com o edito de Ciro, né, que é justamente no ano 538, o rei persa, ele liberta todos aqueles que quisessem voltar para Jerusalém. Para falar a verdade, nem todos voltaram, muitos quiseram ficar na Babilônia, já tinham se acostumado na Babilônia, já tinham tido filhos, já tinham se tornado servidores públicos, já tinham se tornado comerciantes, uma vida estável, um país mais rico, maior. Então, alguns não quiseram de fato retornar, mas os que retornaram a Jerusalém para reconstruir a vida, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, né? Porque para o judeu a terra é sagrada, é uma terra dada por Deus, não é um lugar em que eu habito e eu posso trocar a bel prazer. Não, é o dom que nós recebemos de nossos pais, né? A terra sagrada. Então é a epopeia desse retorno a Jerusalém, um período difícil. E aí que entra a figura central, 2 pessoas importantíssimas que vão conduzir, né, esse período de reconstrução, que são as figuras de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias. E é justamente aí, nós estamos aí no início do século V a.C., que há a formação definitiva do judaísmo. Uma coisa que eu queria contar, eu só conto, mas eu não vou explicar, porque seria muito técnico, isso seria já um curso de nível avançado para pessoas formadas em teologia, é que durante o exílio da Babilônia é que foram escritos a maioria dos livros bíblicos, ou pelo menos grande parte dos livros bíblicos ganharam a sua redação definitiva, né? Ou no exílio ou no período pós-exílio, né? Pós-exílio. Ao longo da história de Israel há uma coletânea de textos, há uma coletânea que primeiro vem pela tradição oral e posteriormente é colocado por escrito, né? Mas é justamente no exílio, durante o exílio e no pós-exílio, que nós vamos tendo a redação definitiva daquilo que hoje chamamos Bíblia, que chamamos de Antigo Testamento. Depois desse período persa,
há o período helenista, o domínio dos gregos, né? A partir de Alexandre Magno, né, as conquistas de Alexandre Magno, nós estamos já em 333 a.C. Esse período grego de domínio sobre Israel vai durar quase 300 anos. Vai de 333 a 63 a.C. Vejam que nós estamos chegando já às portas do Novo Testamento, desculpe. E esse período ele é misto. Primeiro, mais ou menos um século e meio de paz entre judeus e gregos. A dominação grega no início, respeitando muitas diferenças judaicas, a sua língua, a sua cultura e a sua religião. Mas, quando chega no ano 167 a.C., assume o poder sobre a região de Israel um rei grego chamado Antíoco Epífanes IV. Antíoco IV Epífanes. E aí realmente é um período sangrento e difícil para o povo de Israel. A proibição de todas as práticas judaicas, os sábados, as normativas de alimentação, os livros da lei, as orações, há uma perseguição religiosa sangrenta, né? E aí que aparece as figuras dos macabeus, que são judeus fiéis, que não querem ceder ao poder grego, que querem ser fiéis a Deus. Então são os mártires do Antigo Testamento. E aí tem a grande revolta dos macabeus, que dura de 166 até 142 a.C. Isso aí fica bem presente, principalmente no primeiro e segundo livro dos Macabeus. E esse período helenista chega ao fim com o domínio dos romanos, quando Roma chega e toma o poder em Israel. É a invasão de Pompeu, né? Pompeu toma a Judéia e faz da Judéia, uma província romana. Estamos em 63 a.C. É aqui que estamos às portas do Novo Testamento. Ali é que ainda temos um período de tempo. Dentro dessa história que eu contei aqui para vocês, há vários detalhes, né? Não é tão linear como eu contei aqui é só um resumo, mas eu gostaria de oferecer a vocês era um panorama mais geral. Para vocês terem ideia, tanto da geografia, da história, que está por detrás de todos os 46 livros do Antigo Testamento. Eu gostaria de concluir, para a gente passar para a parte das perguntas, lembrando a unidade profunda que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. A unidade profunda, e isso é muito importante entender, né? Me fazendo valer aqui simplesmente dois números do Catecismo da Igreja Católica, os números 128 e 129, né, que fala dessa unidade profunda entre Antigo e Novo Testamento. Né? Porque quem não tem ideia dessa unidade profunda se perde na Bíblia. Se perde, não entende, não... E o lugar melhor para aprender essa unidade profunda entre Antigo Testamento e Novo Testamento é na missa. A participação diária da missa, ou pelo menos dominical da missa, nos dá esse instinto de perceber cada vez melhor, cada vez mais profundamente, essa unidade de Antigo e Novo Testamento que profundamente tem sua raiz em Deus. Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus, são revelação de Deus. Então diz o Catecismo. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente na sua tradição, pôs em evidência a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Tipologia é uma forma, o Padaria até mencionou, eu acho que uns 2 episódios atrás, queria que falasse um pouco dos sinais, dos símbolos do Antigo Testamento, é justamente isso que a gente chama de leitura tipológica do Antigo Testamento. É ver no Antigo Testamento o que está sendo anunciado do Novo e encontrar no Novo o cumprimento, a realização daquilo que havia sido
prenunciado, anunciado no Antigo Testamento. Então isso chama tipologia, encontro do tipos, do modelo, né? A tipologia descobre nas obras de Deus, na Antiga Aliança, prefigurações do que o mesmo Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa do seu Filho encarnado. Então, por exemplo, como não enxergar, por exemplo, em Jó, uma prefiguração de Cristo? Como os cânticos do servo e o cântico do servo sofredor de Isaías. Como não ver na Arca de Noé uma figura da igreja? Então, isso são as leituras tipológicas. Os cristãos, portanto, diz o Catecismo, leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. É por isso que na Páscoa, na Vigília Pascal, o Círio Pascal ele tem que ser colocado ao lado da mesa da palavra, do ambão. Porque é a luz do Círio Pascal, que simboliza a luz de Cristo ressuscitado, que ilumina a leitura do Antigo Testamento que nós fazemos. Por isso faz aquelas várias leituras do Antigo Testamento na Vigília Pascal, mas sempre lembrando que é uma leitura iluminada por Cristo, interpretada por Cristo, lida a partir do mistério de Cristo. Essa leitura tipológica, diz o Catecismo, manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. E aí, o Catecismo termina citando uma frase que é muito simples de Santo Agostinho, e é belíssima em latim. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. Ou seja, o novo, aqui está falando do Novo Testamento, o novo está oculto no antigo. E o antigo está patente, está manifesto no novo. Então, isso é muito interessante para todos nós. Então, era isso que eu tinha para hoje. Já são quase 10 da noite, mas espero que vocês não tenham ficado mais confusos do que quando começaram aqui a me escutar há uma hora atrás, E aí, temos perguntas? Querem tirar alguma dúvida? Estou aqui à disposição de vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para escrever aí a sua pergunta. Pode ser nos comentários, pode ser também no lugar que tem o sinalzinho de interrogação. Você pode postar sua pergunta aí. Eu vou só avisando sobre o tema da semana que vem, o tema da semana que vem, que vai ser, nós vamos começar sobre o Novo Testamento. E sobre o Novo Testamento vamos fazer como o Antigo também. Vamos dedicar 2 episódios ao Novo Testamento, porque é muito assunto também, E tem uma boa notícia a vocês. Realmente eu estava falando, minha equipe agora junto comigo aqui, nós estamos estudando, já tínhamos visto a possibilidade de um curso presencial sobre o Apocalipse, Vamos começar sobre o Apocalipse, depois vamos ter outros cursos, mas estamos também estudando a possibilidade então de primeiro, antes de um presencial, fazer curso online, porque há muitos de vocês pedindo de cidades diferentes, Então, mais de 15 pessoas do Rio de Janeiro, depois temos pessoas do Ceará, temos pessoas que nos seguem de fora do Brasil, como pessoas do Canadá e da Itália, temos pessoas também de Goiânia, muitos de Goiânia e de Anápolis, Temos pessoas de São Paulo, Então, talvez aí vamos ter primeiro um curso, ou pelo menos um masterclass sobre o livro do Apocalipse, e depois virão outros, com certeza. Vamos ter, claro, com inscrições limitadas para a gente ter uma qualidade também de bate-papo, de responder perguntas, mas eu sei que muitos têm me perguntado isso durante a semana. Eu estou aqui hoje respondendo que a nossa equipe, eu e a equipe, estamos estudando aí o formato melhor para a gente fazer um curso, aí sim sobre um livro bíblico aprofundado, quem sabe com a duração de 2, 3 horas, um curso online para a gente poder apresentar a beleza desconhecida, absolutamente ignorada do livro do Apocalipse, como a Bíblia fecha com chave de ouro. Vamos ver aqui, eu acho que tem algumas perguntas, muitas pessoas agradecendo. Eu agradeço a vocês a disponibilidade de estarem aqui e podermos juntos
dialogar sobre a fé. O Pedro está perguntando qual a idade da época da origem dos patriarcas e depois dos atos fundantes. Não, veja bem, então, a época dos patriarcas, nós estamos cerca de mais ou menos a partir de 2000 a.C., né? E depois, os atos fundantes são ali depois, junto do Êxodo, então é mais ou menos 1250 a.C., é mais ou menos as referências históricas que nós temos, né? Se depois vocês têm a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Difusora Bíblica, eu não me lembro agora a Bíblia da CNBB, mas algumas boas edições de Bíblia, elas têm também no final alguma tabela de dados históricos, que aí podem detalhar mais aquilo que eu apresentei aqui de modo mais genérico, tá certo? Depois, a Márcia falando que a aula é muito boa, explicativa, que bom. É que às vezes eu fico com medo de confundir, por isso, confuso não, mas surpreso com tanta informação, diz a Dona Maria do Rosário. É verdade, mas é para isso também ir assimilando e também criar curiosidade em vocês de quererem mais, né? De quererem mais, de aprender mais. Também é a nossa finalidade aqui, né? Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra. Nós vamos ter, então, como eu disse para vocês, nós estamos preparando, eu tenho em vista, mais à frente, quem sabe no final, provavelmente esse curso do Apocalipse, se der tudo certo, vai ser em novembro. Depois, para o ano que vem, nós vamos ter outros cursos, então temos pelo menos 3 cursos, o Apocalipse, vamos ter outro sobre anjos e demônios, sempre sobre assuntos que há muita confusão e ideias erradas, não conformes ao ensinamento constante da Igreja Católica, né? E depois um sobre o que acontece depois da morte, né? Então, o juízo particular, o juízo final, o céu, o inferno, o purgatório. Vamos ter também, se preparem, vamos ter muita coisa boa por aí, né? Sempre em formatos ou de uma aula mais profunda, e aí seria uma aula mais longa, de 2, 3 horas, ou cursos com vários módulos. Aí a gente vai vendo também a possibilidade minha e também o interesse de vocês e de tantas pessoas que a gente pode convidar para participar aqui das nossas lives, de seguir as nossas atividades aqui, o nosso material, tá certo? E também estou aberto às sugestões, também ao diálogo, a responder dúvidas. Para mim sempre é uma alegria, tá certo? Então, olha, agradeço a presença de todos, a paciência de vocês, a participação de vocês. E hoje, então, vimos algumas referências geográficas e históricas do Antigo Testamento. Na próxima quinta-feira, vamos ter algumas referências geográficas e históricas do Novo Testamento. Vamos continuar onde paramos. Paramos no ano 63 a.C., com a dominação de Roma. E vou dizer uma coisa aqui, já para aguçar a curiosidade de vocês, e vocês convidarem outras pessoas, seus amigos, seus familiares, seus amigos. Na live da semana que vem, nós vamos terminar com um assunto que é importantíssimo. Eu vou explicar para vocês por que Jesus nasceu antes de Cristo. Tá certo? Por que Jesus nasceu antes de Cristo? E aí vocês vão entender, realmente é um dado que poucas pessoas sabem, e as que sabem, poucas destas são as que entendem. Tá bom? Então, um forte abraço a vocês, uma boa noite e até a próxima quinta-feira para mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. Até mais, uma boa noite.